Olá, seja muito bem-vindo ao nosso site e aqui nós iremos conversar com você sobre um procedimento chamado de busca e apreensão. Isso mesmo. Se você chegou até aqui é porque você está interessado nesse assunto e nós iremos fazer um breve resumo sobre esse tema, tá bom? De já, nós queremos pedir que se houver alguma dúvida, que você clique nesse link que está abaixo e fale diretamente com a nossa equipe, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que é a busca e apreensão? A busca e apreensão acontece quando você tem um carro, estamos falando de busca e apreensão de bens móveis, quando você tem um carro ou uma moto que ela é financiada para um banco. O financiamento por este banco garante que, conforme o contrato, se você não fizer o pagamento, aquele carro ou aquela moto ele é garantida como pagamento para o banco. Portanto, aquele bem ele está alienado por meio de um contrato de alienação fiduciária, que é assim chamado. Alguns mitos que existem em relação a esse trâmite de busca e apreensão é que muita gente acha que precisa ter mais de 2 ou 3 parcelas em atraso para que haja a efetiva busca e apreensão deste veículo. Na verdade, não é assim. A partir do primeiro ou segundo dia em que houver o não pagamento daquela parcela, o banco ele já está autorizado pelo próprio contrato a protocolar uma ação de busca e apreensão e o juiz pode, atendendo às formalidades do processo, deferir, ou seja, permitir que o banco vá fazer esta apreensão deste carro. Tem como barrar uma apreensão? Olha, depende muito do seu caso. Por isso que aqui no escritório nós sempre recepcionamos primeiramente o cliente, analisamos toda a documentação e verificamos se existe probabilidade ou não de fazer uma boa defesa. Porém, você deve sim protocolar sua defesa dentro do processo de busca e apreensão para que você não corra risco de uma revelia. O que é revelia? É quando você não comparece dentro de um processo para se defender e por isso você pode ser considerado réu e todas as alegações do banco ser consideradas como verdade. Para que isso não aconteça, é necessário que você compareça dentro do processo por meio do seu advogado e faça a sua defesa no processo de busca e apreensão, ok? Então, como é que funciona a ação de busca e apreensão? A partir do momento que existe o deferimento, ou seja, o juiz autoriza o oficial de justiça ir até a sua casa, às vezes até com reforço policial, para poder fazer a apreensão desse bem, você tem apenas 5 dias, observe bem esse prazo, você tem apenas 5 dias contado da data da apreensão deste carro para fazer o pagamento do débito a qual o banco está dizendo que você deve. E um ponto importante, o banco ele não vai cobrar na ação de busca e apreensão somente aquela parcela, 1 ou 2 parcelas que você atrasou, não. O banco ele vai cobrar a totalidade do valor do contrato, até porque existe uma antecipação de todas as parcelas que você pagou dentro desta ação. Ou seja, não é apenas a parcela atrasada que o banco vai atrás, não. Ele vai atrás de todo o valor do contrato. Por isso, é muito importante você, antes de contratar também, verificar se cabe dentro do seu orçamento para que você não passe por um procedimento desse, que é bastante desgastante e também constrangedor. Segundo, caso você não queira fazer o pagamento, até porque talvez você não tenha esse valor todo, isso faz com que abra um prazo de 15 dias. Atenção, apenas 15 dias, para que você apresente a sua contestação. Isso contado a partir também da data de apreensão do teu carro. Se o teu carro foi apreendido, conta-se 15 dias a partir deste momento para que você protocole a sua defesa por meio do seu advogado. Quais são as principais teses e defesas que a gente faz no seu caso? Dependendo do seu caso, nós podemos analisar o seu contrato e verificar se existe alguma cláusula contratual abusiva, porque a abusividade de cláusulas ou de juros ou de qualquer outra coisa dentro do seu contrato que o torne ilegal, invalida o seu processo de busca e apreensão, fazendo com que essa liminar seja derrubada. Então a gente analisa tanto os juros, a gente analisa também a questão da notificação extrajudicial, que ela é bastante importante, e já eu falo sobre ela. E também a gente analisa outros aspectos dentro do processo e dentro da negociação do banco com você. Por quê? Se o banco estiver negociando com você e ao mesmo tempo ele entrar com uma ação de busca e apreensão, isso é configurado como um comportamento contraditório, o que é ilegal. E por isso também a gente consegue fazer a derrubada em segunda instância por meio de um processo de agravo de instrumento no tribunal. O que eu queria falar para você sobre essa notificação? Tem muita gente que fala assim, mas doutor, o meu carro foi apreendido, só que a notificação extrajudicial do banco foi lá para minha casa antiga, não foi para minha casa nova. Acontece que o STJ já tem um entendimento consolidado que basta apenas o simples envio dessa carta. Não precisa você receber, infelizmente, eu acho injusto, mas este é o entendimento dos tribunais superiores. Então basta apenas o envio dessa notificação, independente se você recebe ou não. Porque a responsabilidade de deixar o seu cadastro atualizado com a instituição financeira sempre será sua. Então, os juízes entendem que se você não atualizou os seus cadastros junto ao banco e o endereço foi para um endereço incorreto, independente se você recebeu ou não, o simples fato do banco ter enviado já cumpre a formalidade pré-processual para que ele consiga entrar com uma ação de busca e apreensão. Agora, suponha que esta notificação extrajudicial que dá ciência ao devedor que ele tem aquele débito e dando também um prazo para que ele pague aquele débito,
Se essa notificação judicial, que era uma condição para que a ação de busca e apreensão seja deferida, e essa liminar também seja deferida ao banco, se nessa notificação não tiver o endereço que consta no seu contrato de financiamento, aí sim, você pode entrar com uma defesa para tentar derrubar, tentar não, você consegue sim, derrubar essa liminar, porque um dos requisitos básicos é que essa notificação judicial seja válida, porque a notificação para o devedor constitui a mora. O que é mora? Mora é o atraso, é a notificação que você atrasou com o banco aquele compromisso, mas isso precisa ser documentado e essa documentação tem que estar ok. E agora, o que fazer depois do protocolo da defesa? Bem, depois que a defesa é protocolada, nós diligenciamos junto aos desembargadores e junto aos juízes para que haja uma celeridade processual. E aí vai depender agora da apreciação, tanto dos desembargadores quanto dos juízes, dessas teses levadas conforme o seu caso. Por isso que é importante uma análise pormenorizada de toda a documentação que existe dentro do processo. E somente com um advogado especialista é que você vai conseguir fazer essa análise de forma correta. Então, cuidado ao você contratar uma assessoria ou algum tipo de defesa que não seja especialista, porque senão você pode estar jogando a sua única defesa literalmente para o lixo. Então não faça isso. Entregue nas mãos de pessoas que realmente trabalham com isso e que tenham notariedade e conhecimento nesta área. Após a apreciação do Poder Judiciário, é que nós iremos ver o que vai acontecer no seu caso. Veja só, se o seu bem foi apreendido e o banco perder a ação de busca e apreensão e eles já tiverem feito o leilão deste carro, você pode receber o valor integral conforme a tabela FIP, mais uma multa de 50% desse valor. Então você não fica no prejuízo. Enquanto o processo ele for tramitando e no julgamento final o banco não tiver razão por conta da defesa que nós apresentamos ou que o seu advogado apresentar, o processo ele vai ser improcedente para o banco e o banco terá que reaver o seu bem. Ou se ele não tiver ainda vendido, ele vai reaver o bem, e se ele já tiver leiloado o seu bem, ele vai ter que devolver o valor acrescido de multa. Esses são os principais aspectos, sem muita peculiaridade, até porque daria um vídeo aqui de quase 3 horas de explicação. Mas eu quero que você entenda que esse procedimento de busca e apreensão, ele é um procedimento legal, até porque existe legislação para isso, mas você não precisa se preocupar nem se desesperar. Você precisa de ajuda. A partir do momento que você tem ciência dessa ação, do deferimento de uma ação de busca e apreensão, você tem que agir com bastante rapidez. Eu sei que o momento é delicado, eu sei que você vai passar por aquele choque emocional de ver ali um oficial de justiça na sua porta, ou se você souber de algum outro meio que existe uma ação, você vai querer esconder o seu carro, tomar outras atitudes que a gente não aconselha, mas o certo é, contrate uma defesa especializada no assunto, para que você não perca a oportunidade de ter o seu bem de volta. Qualquer dúvida, conte conosco. Estamos aqui para esclarecer você e tirar todas as suas dúvidas. Aqui abaixo tem um link onde você vai falar diretamente com a nossa equipe. Até breve.